Pai do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, pastor Oliveira Silva, com culto aqui online, culto de ensinamento, ainda estamos nesse período aí, enquanto durar estaremos aqui quartas, sextas e sábados, aliás, e domingo, orando a Deus para que essa aflição, esta agonia, esta pandemia passe logo e a gente volte a ter uma vida normal em comunidade. Mas eu quero agora abrir já este culto de doutrina online, fazendo uma oração. Você que está aí do outro lado, nesse momento, ore comigo, interceda comigo. Vamos falar com o nosso Deus, pedir a sua misericórdia para que Ele esteja conosco a cada momento. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, diante da Tua gloriosa presença, nós nos encontramos debaixo do sangue da nova aliança, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu quero Te louvar, Senhor, que em meio a tudo isso, Tu tem nos guardado. Em meio a toda essa aflição, esta agonia de enfermidade, ó Pai, Tu tens, Senhor, nos poupado. Então eu louvo o Teu nome e Te agradeço por este momento. Apesar das muitas aflições, Senhor, Tu continuas sendo bom para conosco. Que o Senhor, esta noite, manifeste a Sua glória, manifeste o Seu poder através da Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, encontre abrigo em nossos corações. E que possamos no profundo da alma nos converter ao Deus Altíssimo, que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento louvar a Deus com 3 hinos da harpa cristã. Amém? Vamos lá. Lembrando que é um culto online, né? Então aí tem que ter. Nós somos assembleanos, né? De Deus preparar a cristã, um lugar para ti, a perfumes da voz ressaltado, a delícias profundas ali. Sim, ali, os seus anjos fiéis rodear, nos pega de glória e de luz. Deus espera Jesus, os encantos da terra do pó, da ideia do gozo dali, sim, na terra os prazeres agora, são prazeres que acabam-se aqui, mais ali, as pinturas eternas são bom, existência perpétua da luz, acordamos felizes com Jesus. Glória a Deus. Concebemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa, estrelas no reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura, e no belo país haverá, é somente pedir uma cura, e de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor e ternura, este amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos
louvar a Deus com mais este hino aqui, que eu acho muito bonito na voz do cantor Nelson Ned. O ministério do Nelson Ned tem muito a ver com a minha vida. Eu louvo a Deus porque quando eu chegava na minha casa da minha mãe, e eu entrava no quarto do meu irmão, que já aceitou Jesus primeiro do que eu escutava sempre os louvores do Nelson Ned, saía do quarto ali chorando, pedindo a misericórdia de Deus para que um dia eu tivesse força de aceitar a sua vida dentro de mim como Senhor e Salvador da minha vida. E assim Jesus cumpriu com o desejo meu. Vamos louvar a Deus aqui com o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz, pagou por meus pecados. Ressuscitou o meu Jesus e vivo está, porque Ele vive. Tem aqui 33 pessoas. Vamos louvar a Deus, irmão. Estão aqui conosco. Irmã Delvânia, Pai do Senhor. Irmão Cícero, Pai do Senhor. Irmão Gidel. Irmã Josiane, irmã Larissa Souza, Janaína, Deus te abençoe, Fábio, Edson Freitas, Deus te abençoe, Helenilma Paz, Deus te abençoe, minha amada irmã, lá de Aratuba, Presbítero Cleomiro, Deus te abençoe, irmã Aparecida, Marcos Vinícius, Elisângela Martins, irmã Gorete, Aldaci, Deus te abençoe, meu bigode. Meu presbítero José Melo, Tiago Costa, Deus te abençoe, Francisco Lopes. Vamos orar, vamos adorar a Deus. Oh meu Senhor, tem vitória, pois na glória verei Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas hoje eu sei. Irmã Evânia, Deus te abençoe também. Irmã Eva, Deus te abençoe. Fideló, Deus te abençoe. Meu Jesus, que vivo está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com, deixa eu ver aqui, o 2. Vamos ver se tem algum cantor aqui que aparece aqui com o 2 da harpa. Inspirado, glória a Deus. Amém, Maela, Deus te abençoe. Uma gratidão. Pai Senhor, minha amada irmã, manda Pai Senhor para os meus irmãos aí de Marajoara. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti,
oceano, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e Ele vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Ela é esperança dos que vigiam. Pastor, irmão Marciano, amém, mami, tu tá orando pela senhora, tá bom? Paulo Rodrigues, Deus te abençoe, meu irmão. Que só se encontram os que procuram chegar ao teu regaço oceano, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei nessa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que tuas novas. Sou eu da Fernanda, da paz de Deus, Deus te abençoe. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, Imagina aí, irmão. não será um gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas que agora é Deus. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Queridos irmãos, nesse momento eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias capítulo 3. Você que tem sua Bíblia aí nas suas mãos, abra a mesma do livro do profeta Chorão, livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 12, que nos diz assim. A minha versão é um pouco diferenciada, até porque as pessoas que não têm costume de ler a nossa versão erudita tenham um pouquinho mais de entendimento das palavras por esta versão. Está escrito: vá e proclame esta mensagem
para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais frangirei a testa cheio de ira contra vocês, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Naquele dia, diz a comunidade de Judá, caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus pais. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trarei como se trata filhos, eu a tratarei como se trata filhos, e lhe darei uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que deixaria de seguir-me, mas como a mulher que traiu o marido, assim vocês têm sido infiéis para comigo, ó Jerusalém, declara o Senhor. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os caminhos retos do Senhor e se esqueceram do seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, voltem, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Pai, diante da tua palavra, Senhor, eu me prostro e te agradeço pelos conselhos da mesma sendo enxertada no meu coração pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor esta noite traga uma palavra aos nossos corações, para que a gente se volte para ti, para que a gente esqueça os nossos pecados, os nossos caminhos tortuosos e passe a andar nos caminhos direitos, nos caminhos aplanados por ti. Senhor, vai na nossa frente destruindo todas as barreiras que impedem o nosso crescimento espiritual, todos os tronos que Satanás porventura tenha colocado em nossos corações. Nesta noite, ó Pai, desfaz, destrói todas as fortalezas imundas, satânicas, diabólicas, que porventura estão dentro da nossa mente, fortalezas que foram erguidas para nos destruir, mas nós confiamos na tua mão poderosa que está estendida e não está encolhida, para que tu possa nos salvar do nosso caminho rebelde. Em nome de Jesus. Amém. Vamos escutar só mais um louvor, irmão. Aí eu já volto já com a palavra de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus. Alguém tem um hino aí de sugestão? Para a gente possa procurar aqui, para colocar. Tem alguém que tem um hino? Aqui é um delay, né? Eu falo, acho que depois de 10 segundos é que vocês vão escutar aí.
Alguém aí tem algum louvor? Vamos ver aqui. 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades, a Deus ele sempre louvar. O céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades, a Deus ele sempre louvar. O céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu tudo é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades, a Deus ele sempre louvar. O céu tem muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor.
quero trazer uma mensagem breve, porque eu sei que muita gente não suporta ficar muito tempo no celular ouvindo mensagem, principalmente de pregação, né? Mas quando é aquele negocinho, batendo um papo, aí vai 2, 3, 4 horas. Mas falou em pregação, poucos são as pessoas que suportam ficar na frente de um aparelho de celular, ouvindo um pastor pregar. É até difícil ir para a igreja, quanto mais ficar na frente de um aparelho ouvindo a mensagem do Senhor. Então quero ser bem breve, né? Quero ser bem breve nessa explanação, nessa reflexão bíblica. Jeremias capítulo 3, versículo 22. O texto nos diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Amém? Que o Senhor propague essa transmissão e que mais pessoas vejam esta mensagem. Compartilhe aí, compartilhe com outras pessoas, no grupo do seu WhatsApp, que as pessoas escutem esta mensagem. Queridos irmãos, hoje eu estava procurando um tema para pregar, né? E tema não vinha mensagem nenhuma. Mas quando foi hoje à tarde, eu me desgulhei na palavra do Senhor e comecei a ler. Fui para o livro do profeta Isaías, fui para o livro do profeta Joel, buscando alguma anotação. Foi quando eu me deparei com esse texto de Jeremias, que eu havia pregado essa mensagem há muitos anos atrás. Há muitos anos, acho que na cidade de Belém. E Deus me trouxe novamente esta mensagem, e eu acredito que Ele vai falar com muitas pessoas aqui. O retorno a Deus. Olha o clamor que Deus faz: voltai, ó filhos rebeldes. É interessante que mesmo aqui na rebeldia, Deus ainda chama Israel de filhos. Apesar da rebeldia, Deus não desferia eles. Eles continuam sendo filhos de Deus. O que eu observo na palavra do Senhor, amados, é que desde a queda do homem, Deus começou uma eterna busca para que o homem retornasse à sua presença. Eu compreendo que quanto mais o homem foge de Deus, quanto o homem mais peca contra Deus, mais ele se distancia do Senhor, mais ele fica longe do Senhor. E nós sabemos que o pecado é uma droga, é uma doença. O pecado, ele é algo viciante. E eu tenho essa característica desenhada na Bíblia Sagrada, que quanto mais pecamos, mais distante do Senhor nós ficamos. O profeta messiânico, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 59, versículo 1, ele declara algo muito poderoso. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado ou agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades
fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quanto mais pecamos, mais distante de Deus ficamos. O pecado, amadas, quero voltar novamente ao que falei um pouco atrás. O pecado, ele é um tipo de doença que mais mata no mundo. Não é esse coronavírus, não é o HN1, não é a AIDS, não é a pneumonia, não é a gripe comum. A doença que mais mata o ser humano é o pecado. O pecado, ele tem matado a cada dia centenas e centenas de pessoas. E o pior é que o pecado, ele é como uma droga. O viciado, mesmo sabendo que aquela pedra de crack vai lhe matar, ele não deixa. O viciado na maconha, mesmo sabendo que aquele cigarro de maconha vai lhe matar, ele não deixa. Quanto mais ele consome, mais ele quer. Então o pecado, ele é um tipo de droga altamente viciante. Tem muitas pessoas querendo viver livre, se ver livre do pecado, mas não conseguem. Não conseguem parar de consumir o pecado. E a cada momento o pecado vai lhe matando, e ele tem essa compreensão que o pecado está fazendo isso com ele, mas ele não consegue largar. Por isso que nós precisamos da intervenção divina, para que venhamos sarar, sermos restaurados, voltarmos à casa do Pai, aos seus pés, que é o local mais seguro que eu e você temos que estar. Há promessas de Deus para quem retorna para Ele. O livro de Jeremias é basicamente isso. A admoestação de Deus a Judá e a Israel para que ambos retornassem para o Senhor. E Deus faz uma promessa para eles. Deus diz assim, que vai sarar a sua rebelião, por sua misericórdia que perdoa, por sua paz que acalma a alma, e por sua graça que renova o nosso espírito. Deus promete cura para os que voltarem aos seus pés. Amados, é muito triste saber que poucos veem o pecado como realmente ele é. Tem muita gente que não compreende a gravidade do errar o alvo, do sair da presença de Deus. As pessoas não compreendem que o pecado, ele é um engano. Ele nos engana para nos afastarmos de Deus. A maioria das pessoas não consegue ver o pecado até que esses comecem a destruir suas vidas. Muitas pessoas só se voltam para Deus no último momento das suas vidas. Essa é a realidade. Eu estava conversando com um pastor ontem, e ele falando que depois desta pandemia, ele disse: pastor, depois dessa pandemia, eu comecei a fazer cultos online, dando doutrina online, mensagens online, e eu nunca recebi tanta mensagem de crentes afastados da presença de Deus, com medo de morrer, pedindo oração, querendo voltar para Jesus, perguntando quando é que a igreja ia abrir. Aí eu disse para ele: pastor, por Cristo Ocidente, eu não vou dizer tantas ligações como o senhor recebeu, mas essa semana, aliás, desde a semana passada e essa semana, eu tenho recebido algumas mensagens pedindo
oração. Então as pessoas elas só começam a perceber que o pecado é algo tão grave, que acaba destruindo suas vidas quando eles já estão no fio do cabelo, quando já estão para passar para outra vida. Aí eles se lembram de Deus. O retorno para Deus, ele precisa ser entendido como algo imediato. Não é algo para amanhã, não é algo para mais tarde. O retorno para Deus tem que ser logo, imediato, é neste momento. Enquanto você está me ouvindo, você que está afastado, você que está mesmo dentro da igreja, mas sabe que está afastado, porque suas ações não condizem com a fé que você professa, você sabe neste momento que tem que voltar para Deus imediatamente. Escute, o retorno a Deus precisa ser com um verdadeiro arrependimento. Ninguém pode voltar para Deus de qualquer jeito, irmão. Ninguém pode voltar para Deus com remorso. Quem tem que voltar para Deus é verdadeiramente arrependidos dos pecados que cometemos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, está escrito: porque erais desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui está o pecado do homem. Ele se desgarra, e isto acontece por causa da sua própria escolha. Eu decido esta noite não ir mais para a igreja. Eu decido esta noite não mais estar na presença do Senhor. O homem, ele tem o poder de escolha, foi o que eu falei na quarta-feira. A consequência da sua rebelião é viver uma vida totalmente derrotada. As pessoas que saem da presença de Deus, elas vivem uma vida totalmente derrotada, ainda que prosperem na área financeira. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que pensa que porque eles têm uma riqueza, porque eles têm um dinheiro, eles estão sendo abençoados por Deus. Mas na verdade não estão, irmão. Riqueza, prosperidade financeira não significa aprovação de Deus. As pessoas mais ricas são os ateus. Entendeu? Já tem o seu galardão aqui na terra. Então muita gente se engana. Há muitos anos atrás, eu me encontrei com um irmão que congregava comigo no Maracanaú, e ele estava afastado do Evangelho. Na praia, no Parajuru, ele me disse que estava bem. Pastor, eu estou afastado do Evangelho, soube que o senhor é pastor. Ele não sabia, né? Eu não sabia que ele sabia que eu era pastor, mas ele falou para mim que sabia. Alguém lá no Maracanaú tinha dito para ele que sabia que eu era pastor. E eu conversando, perguntando como é que estava a vida dele, e ele disse: pastor, minha vida está muito bem. Mesmo fora da igreja, Deus tem assim me abençoado muito. Eu hoje tenho 3 Topics, né? Tenho aí uns carros rodando para mim, tenho uns carros alugados na prefeitura da cidade e tal. Então eu estou muito bem, muito bem. Aí eu disse para ele: meu amigo, você pode ter a riqueza toda do mundo, mas sem Deus, espiritualmente você não está bem. Você pode ter a riqueza do mundo inteiro, agradar a sua carne, mas espiritualmente você não está bem. Ele baixou a cabeça e disse para mim: realmente, é verdade. Tem hora que eu penso o que eu fiz da minha vida, mas eu não tenho mais forças para voltar. Só penso no dinheiro, só penso nas coisas financeiras, aquilo que eu tenho que pagar, aquilo que eu tenho que comprar. E eu disse para ele: eu não quero uma vida dessa. Eu prefiro ter pouco, mas ter Jesus na minha vida.
Quando o homem reconhece o seu pecado e se volta para Deus, Deus começa a sarar sua vida, sarar seu espírito, sua alma, seu corpo. Quando a gente começa a se voltar para Deus, a gente começa a experimentar o verdadeiro arrependimento que nos leva à presença do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 nos diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós temos uma promessa de cura, mas a cura mais importante, irmão, não é a do físico, não. A cura mais importante é na nossa alma. Nós estamos precisando de uma cura profunda, é na nossa alma. As nossas agonias, as nossas batalhas, as tristezas, é por causa do pecado que fere a nossa alma, e nós estamos precisando ser curados justamente aí. Percebe? Quando Jesus curava alguém no físico, ele dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Espera aí, ele curou Bartimeu dos olhos, e a fé de Bartimeu o salvou. Sabe o que é isso que Deus está falando? É que antes da cura física, nós precisamos da cura da alma, da cura espiritual. Quando o homem se volta para Deus, ele passa a viver suas promessas. Há promessas de Deus para aqueles que retornam. Em Joel capítulo 2, versículo 3, está escrito: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Se estamos em comunhão com Deus, há esperança para as nossas vidas, porque Ele jamais vai nos abandonar. Ainda que as circunstâncias mais extremas, como estas suscitadas nesse momento, talvez pela sua vida, pelo juízo que Deus tem trazido por causa do seu erro, do meu erro, se nós nos voltarmos para Deus com um coração arrependido, nós temos que ter a certeza que o Senhor vai nos receber de braços abertos. Querido, a vida do filho pródigo é o retrato do nosso Pai e das nossas vidas. O filho pródigo saiu com tudo de bom, foi viver uma vida dissoluta. Quando tudo terminou, quando tudo acabou e houve uma grande fome, ele lembrou do Pai. O Pai poderia ter o castigado. O Pai poderia ter o lançado fora. O Pai poderia ter desprezado, desfiliado ele, chamado ele de ingrato. Mas o texto diz que o Pai correu e abraçou seu filho, e cheirou e beijou. É o retrato do nosso Pai quando a gente volta para a casa dele, irmão. Quando a gente volta para a sua presença. O pai do filho pródigo, ele tinha guardado um carneiro cevado, mas não era qualquer carneiro, era um carneiro preparado, porque o pai sabia que a qualquer momento o filho ia retornar. Ele diz: olha, prepare não é o carneiro cevado.
estava ali separado, dentro do aprisco, sendo alimentado todo dia com comida boa, para quando o filho voltasse, ele fizesse uma grande festa. Por isso que Jesus disse, irmãos, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando eu leio o texto do ladrão se voltando para Cristo na cruz do Calvário, é um texto mais enigmático, agora a palavra faltou, quando eu me lembrar eu falo. É aquele texto de Mateus capítulo 27, quando Jesus está na agonia da cruz. É enigmático, pronto, eu lembrei. Enigmático. Porque ali, irmão, o sol não deu sua luz em forma de protesto. As forças celestiais se abalaram. Houve uma comoção cósmica por causa da agonia da cruz. Enquanto Jesus agonizava ali na cruz, houve um abalo cósmico. Mas aí eu também digo que esse texto é enigmático, porque naquela mesma hora de agonia, um homem se volta para Cristo. Um homem se voltou para Cristo. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que foi que aconteceu? Em meio ao pranto de dor, em meio à agonia, aonde os poderes cósmicos se abalavam ali, houve festa no céu. Houve festa no céu, porque o pecador se arrependeu, o pecador voltou-se para Jesus, irmãos. Por isso que eu digo que esse texto é enigmático, não dá para entender. Quando a gente se volta para Deus, a festa, a alegria no coração do Pai, porque Ele não quer nem eu e você fora da sua presença. Ele quer eu e você na presença dEle a cada momento. Mesmo a gente fraquinho, mesmo a gente falhando, Ele quer você pertinho dEle. A gente precisa entender que nunca Deus se manifestou ou vai se manifestar de uma forma cruel e vingativa. Pelo contrário, o Senhor é misericordioso, é compassivo, tardio para irar-se e grande em misericórdia. Quando o homem se volta para Deus, isso o levará a uma restauração profunda. Eu vou repetir. Quando o homem se volta para Deus, o seu retorno a Deus o levará a uma restauração profunda na presença do Pai. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Deus havia falado por meio do seu profeta Jeremias que a doença do povo de Israel era uma doença mortal, incurável. Aos olhos humanos não tinham cura, não dava para curar, era impossível, a medicina não podia fazer nada. O que Jeremias vai dizer, capítulo 30, versículo 12 e 13: porque assim diz o Senhor, teu mal, Israel, é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. É isso que Deus estava falando para aquele povo. Mas por quê? Por causa da multidão das suas iniquidades. Querido, enquanto eu e você insistimos em ficar na iniquidade,
Deus não tem como nos curar, não tem como nos sarar. Lembram o texto que eu citei? De Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados ou tapados, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação de Deus. É os nossos pecados que impedem dele nos ouvir. Por isso nós precisamos nos voltar imediatamente para Deus, para que Ele possa sarar a nossa rebeldia, para que Ele possa curar as nossas iniquidades. O que Jeremias está dizendo aqui é que já não havia mais cura para Israel. Infelizmente, tem muita gente assim. Tem muita gente assim que está doente, adoeceu por causa do seu pecado. O pecado o enfermou ao ponto dele mesmo já não ver mais esperança de saída para a sua vida. Em Jeremias capítulo 30, versículo 15 diz assim: porque gritas por motivo da tua doença, da tua ferida, tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade, da tua iniquidade, da multidão dos teus pecados, é que eu fiz estas coisas contigo. Deus permitiu que essas coisas acontecessem com Israel por causa da multidão. Eles gritavam, e o profeta Isaías está dizendo: ele não vai ouvir, ele não vai dar atenção, ele não vai responder enquanto vocês não se voltarem para ele. Porém, se você esta noite tomar uma decisão de voltar-se para o Senhor, Ele tem promessa de cura, Ele tem promessa de saramento, Ele tem promessa de restauração para a tua vida. Amado irmão, escute o que o Espírito Santo está falando para você aqui esta noite. Deus vai sarar a tua alma se tu voltasse para Ele. Deus vai sarar teus pensamentos se tu se voltar para Ele. Teus pensamentos que te amedrontam, teus pensamentos que traz medo, Deus vai mudar em pensamentos de vitória, em pensamentos de felicidade, mas cabe você voltar-se para Deus. Olha o que Ele vai fazer aqui se a gente se voltar para Ele. Versículo 17 de Jeremias 30. Olha a promessa: farei cicatrizar o teu ferimento e curarei as tuas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: eu mudarei a sorte do teu lar, da tua tenda, da tua casa. De Jacó terei compaixão, das suas moradas, do seu lar. A cidade será reconstruída, seu lar vai ser reconstruído. Eu profetizo esta noite cura. Deus vai te sarar, vai sarar tua família, vai sarar teu lar, mas se volte para Deus imediatamente. Se você se voltar para Deus, você vai ser restaurado. Deus fará tudo novo na sua vida. Você será recriado em Cristo Jesus, mas cabe você esta noite se voltar para Ele. Queridos, quando o homem se volta para Deus, aí vem a cura espiritual. Tem muita gente doente, tem muita gente enferma, tem muita gente que não consegue espiritualmente jamais caminhar, ela não consegue mais andar, ela não consegue mais nem se arrastar.
Mas Deus está dizendo para mim e para você aqui esta noite, que se a gente se voltar para Ele, vem cura espiritual. Jeremias 33, versículos 6 e 7 diz assim: todavia trarei restauração e cura para Israel. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os pecados de rebelião que fizeram contra mim. Olha a promessa. Nós temos promessas de purificação. Nós temos promessa aqui de restauração. Nós temos promessa aqui de cura. Nós temos promessa de segurança. Nós temos promessa de reconstrução. Nós temos promessa aqui de purificação. Nós temos promessa de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, meus amados. Cabe a nós nos voltarmos para Cristo. Todos os que são limpos da imundícia do pecado, pela graça santificadora de Deus, pela misericórdia perdoadora dele, são libertos da culpa. Você vai dormir bem. Eu conheci um médico que ele me disse que o melhor sono é aquele sono que você baba. Quando você entra nesse processo que você perde o equilíbrio aqui da face, da boca, você entorta assim, começa a descer a baba, é o melhor sono da vida, irmãos. Você apagou por total. Recuperação da mente, recuperação da alma, do físico ali, ó. Você está apagado. Só acorda no horário certo, quando Deus lhe chamar para orar. Tem gente que não consegue mais dormir. Não tem paz. Mas tem promessa aqui de Deus para as nossas vidas. Tem promessa que Ele vai mudar se a gente se voltar para Ele. Quando os pecadores recebem a justiça de Deus e são lavados e santificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, são capacitados para andar diante de Deus em paz e em pureza. Conclusão, queridos, quero aqui concluir. Enquanto os homens endurecerem o seu coração por causa do pecado, sua porção, sua recompensa será o desprezo e a miséria, porque nunca vão prosperar espiritualmente. Nunca. Pode prosperar até financeiramente, mas finança não é garantia de salvação. É hora de voltarmos para Deus. É hora de estarmos na sua presença novamente. Se você recebeu esta palavra, coloque amém aqui no rodapé. Se você recebeu esta mensagem, coloca amém aqui, confirmando que você recebeu. Que eu quero fazer uma oração por você. E também orarmos para que essa situação se normalize e a gente venha imediatamente voltarmos à normalidade e termos comunhão com os irmãos no templo. Temos que cultuar a Deus em nossos lares? Sim. Mas não pode ser trocado pela comunhão do templo. Entendeu? Jamais. Ou então a Bíblia está errada. A Bíblia diz, não abandone a sua congregação. Nós não devemos abandonar. Esse papo de dizer que igreja somos nós, escute, igreja somos nós quando nós estamos reunidos. Cada um é uma pedrinha que edifica a igreja. E não existe edificação sem comunhão com os irmãos.
Quer dizer, eu só tenho comunhão com a minha família dentro do lar? Eu só tenho comunhão com a minha família e os meus irmãos e os meus próximos estão por aí. Como é que fica? Como é que fica? Então, quando o templo voltar a abrir novamente, vamos correr para renovar nossa comunhão. Não com Deus, porque nós estamos em comunhão com Ele. Mas se você perdeu, também retorne. Mas com os nossos irmãos na Santa Ceia, segunda-feira agora. Oremos em nome de Jesus. Bondoso Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, de reflexão. Que o Senhor possa nos trazer de volta, nos trazer a consciência que precisamos nos voltar para Ti. O regresso à Tua presença neste momento é indispensável. Nós não podemos ficar longe de Ti, Senhor, pois sem Ti nós ficamos desprezados, nos tornamos a miséria do mundo. Mas contigo nós somos mais do que vencedores. Cada um dos teus filhos que recebeu esta mensagem, até mesmo aqueles que não receberam, que o Senhor possa os abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor traga a sua graça salvadora, santificadora e perdoadora sobre as nossas vidas. Sara a nossa alma, converte-nos e nós nos converteremos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que a gente tenha livre acesso à Tua presença e que o espírito de culpabilidade que outrora nos amarrava longe da Tua presença, todas as cadeias, todas as amarras sejam quebradas agora, sejam queimadas agora, sejam destruídas agora, e o Senhor receba a nossa oração. Receba, meu Pai, e nos converte em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica aí mais um pouquinho, irmão, que eu vou colocar aqui aquele louvor da Chaga Sobrinho. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vamos aqui, cadê? Daqui. Vamos lá. Vamos louvar a Deus, aí a gente vai encerrar. Sei que não mereço teu socorro, mas me sinto fraco e potente. Sou pequeno, sou carente. Entendi, eu sei. Vixe, já peguei aqui. A internet está fraca, irmão. Aleluia. Aqui, ó. Eu queria que você fechasse os seus olhos e cantasse comigo essa canção com toda a força da tua alma, com toda a força do teu espírito. Nós somos constituídos. Aleluia! E a Bíblia diz tudo. Aqui é o Evanilho, da minha mãe, meus irmãos. A Laura aí, minha irmã. É a Tio de Oliveira. Mesmo que não haja fruto na videira, sei que não mereço. Isso aqui eu sempre perguntou. Vamos louvar a Deus. Sei que não mereço teu socorro, mas me sinto fraco e potente. Sou pequeno, sou carente, e sem ti eu sei que vou. Eu não posso caminhar sozinho. Meu irmão, também não. Descer eu toma pela mão. Bora cantar, Gideão. Sei minhas fraquezas são demais. Não mereço ser teu filho, nem mereço teu perdão. Agora você é como mesmo. Mas eu te amo. Esta glória, Deus. Mesmo fraquinho, e não te deixo, porque eu preciso do teu carinho. Fica comigo, bem forte. Fica comigo.
sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Vamos confessar os pecados. Esse fraquinho, vamos prosseguir. Quero confessar que tenho errado. Quem nunca errou, irmão? Tenho tropeçado em meu caminho. Mesmo assim não tens me abandonado. Tua vara e teu cajado me consolam, Pai. Mesmo sendo cheio de defeitos, E quem não tem que atire a primeira pedra. a tua compaixão me alcançou. Tu conheces bem os meus fracassos, mesmo assim me põe nos braços e me aceita como eu sou. Fala comigo, mas eu te amo. Mas eu te amo. Só quem ama o Senhor e dá glória a Deus. Mesmo fraquinho, e não te deixo, porque preciso do teu carinho. Fica comigo. Fica comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Mas eu te amo, mais forte, mais comigo. Canta aí, igreja. Mas eu te amo. Amém, irmão. Mesmo fraquinho, e não te deixo, porque preciso do teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Eu sou fraquinho Também. mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Deus te abençoe, meu irmão, e não larga a tua cruz. Vamos nos encontrar no céu se a gente não se vê mais. Em nome de Jesus, fica na paz e tenha uma boa noite na presença do Senhor.